quando usar dever e dever de em espanhol? Eu sei que pode parecer tudo a mesma coisa, mas eles têm sentidos completamente diferentes. Esse é um típico exemplo, é bem clássico, daquelas regras gramaticais que muitas vezes, ao invés de facilitarem a nossa vida, né, de ajudarem, acabam fazendo justamente o contrário. Ou seja, piorando, dificultando o nosso aprendizado. Então, como ficar preso a essas regras gramaticais não é o foco do meu ensino, eu vou tentar trazer esse tema de uma maneira bem mais fácil, né, para que você consiga realmente aprender de fato a diferença entre eles, tá certo? Então, se prepara e vem comigo. Olá, que tal? Para quem não me conhece ainda, muito prazer. Meu nome é André Siviero. Eu sou o professor e fundador da Escola Você Falando Espanhol, criador do método Vale, e eu ensino você a falar espanhol de maneira acelerada e efetiva. Primeiro de tudo, se você ficou de repente se perguntando por que regras gramaticais não são o foco do meu ensino, eu vou te explicar isso de uma maneira bem simples. Seguinte, quando você decora alguma regra gramatical, o próprio nome já diz, né? Você está decorando, não está aprendendo. Percebe a diferença? Então, não é que eu sou contra as regras gramaticais, até porque elas existem por um motivo. Mas eu acredito que você pode aprender essas regrinhas gramaticais, né, de uma forma natural, sem ter que ficar decorando nada. E é isso que eu quero tentar trazer para vocês como exemplo nesse vídeo. Bora lá então. Afinal de contas, quando eu uso debe e debd, qual que é a diferença entre eles? Vamos lá, vamos começar falando sobre a palavra debe, sem o de. Seguinte, a gente vai usar esse verbo no sentido de obrigação, de ter que fazer alguma coisa. Por exemplo, el professor debe enseñar a seus alunos. Um exemplo, né? Percebe como é uma obrigação? Ele precisa, né? Ele tem que ensinar os alunos. Ele não tem escolha. Então, nesse caso, usamos somente o verbo dever. Vou dar mais um exemplo. Tu debes ser mais juicioso com tus amigos. Aqui mais uma vez, né? O que eu tô falando para você? É como se fosse uma ordem, sabe? Você precisa, você tem que ser mais criterioso com os seus amigos. Então percebe? Agora, imagina se eu fosse fazer essa mesma explicação, né? Que eu acho que ficou clara aí para vocês. Mas imagina se eu me baseasse nas regras gramaticais para explicar isso para vocês. Se eu falasse, por exemplo, que o verbo dever, acompanhado de um outro verbo que está no infinitivo, expressa obrigação. Percebe a diferença? Nos dois cenários eu expliquei como usar o verbo dever. Mas não é muito mais fácil quando eu explico isso para vocês entenderem através do contexto, sem ter que decorar nenhuma regra gramatical? Faz sentido isso para você? Deixa aqui para mim nos comentários, tá? Para eu saber se você prefere essa explicação mais com exemplos, né? Com contextos do que decorando as regras gramaticais. Tá bom, André, mas e o debd? Né? Nós usamos em qual situação? Qual que é a diferença entre eles? Antes de eu te explicar, se você estiver gostando do vídeo, eu vou te pedir, por favor, para que você deixe o seu like, né, que é super importante aqui para nós. Dessa forma que o YouTube entende que esse vídeo é legal e ele vai conseguir entregar esse vídeo para cada vez mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. E ativa também o sininho de notificação para receber em primeira mão todo o conteúdo novo que nós trazemos por aqui, né, já que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E se você quer mais dicas de espanhol, me segue também nas redes sociais, @você falando espanhol, que também tem bastante conteúdo bacana por lá. Vale? Bora lá então falar do deve quando está acompanhado da palavrinha de. Vamos entender essa diferença de fato. Seguinte, nesse cenário a gente traz um sentido de suposição, sentido de possibilidade de algo acontecer, e não de uma obrigação, como no caso anterior. Vou dar alguns exemplos. Mi hermano llegó tarde del trabajo. Debe de estar muy cansado. Então aqui, nesse exemplo, o que está acontecendo? Vamos pensar aqui com calma. Claramente eu estou supondo algo, né? Eu não sei de fato se o meu irmão está cansado. Eu acredito que ele esteja porque ele chegou tarde do trabalho. Mas é uma suposição. Então, nesse caso, usamos o debe acompanhado da preposição de. Vou dar mais um exemplo. Anoche debe de haber llovido mucho. La calle está toda mojada. Os exemplos são ótimos, né? Mas enfim, mais uma vez, eu estou supondo, né? Eu estou supondo que choveu, já que eu encontrei a rua
toda molhada, certo? Mas eu não tenho certeza. Pode ser que, por exemplo, alguém pegou uma mangueira e saiu, e saiu molhando a rua. Eu não tenho como afirmar que choveu. Então, nesses casos, quando queremos fazer uma suposição, usamos o deve de. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me diz aí, fica mais fácil para vocês aprenderem dessa maneira? Com exemplos práticos, entendendo através do contexto? Deixa aqui para mim nos comentários, tá bom? Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.